Olá, eu sou a professora Tainã. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Gestão e Normalização. É importante que vocês saibam que a escola teve essa iniciativa de fazer videoaulas, inicialmente por 2 semanas, devido a essa questão com o coronavírus, enfim, essa questão com que estamos passando aí no nosso país. Respeitando as determinações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, nós não poderemos ter aulas presenciais nessas 2 primeiras semanas, a princípio, mas se der tudo certo, e vai dar, porque estamos tomando essas devidas precauções e adotando essas medidas de proteção, se der tudo certo e vai dar, a partir de 2 semanas voltaremos às nossas rotinas normais. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas, para que os alunos não saiam prejudicados, né, não tenha problemas aí com aulas, enfim, principalmente os alunos que estão se formando, que precisam ter aulas, já está no final aí do curso, para que esses e todos os outros alunos da Evolute não sejam prejudicados, a escola encontrou como alternativa as aulas através de vídeos. Então, estarão sendo postados aqui para vocês os vídeos das aulas, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, para que vocês não percam conteúdo, não percam aulas. E aí, todo mundo trabalhando aí e respeitando as determinações de proteção. Logo, nossas rotinas voltarão ao normal e estaremos todos juntos nas nossas aulas presenciais, tá? É importante que vocês saibam que a aula de gestão e normalização é uma aula minha, da professora Tainã e da professora Cíntia. Então, não necessariamente eu serei a professora de vocês a partir das próximas semanas, quando as aulas voltarem a ser presencial, tá? Pode ser que seja a professora Cíntia, ela ficará responsável pela turma, ou pode ser que seja eu mesma, dependendo aí de qual turma for, tá bom? Gosto de começar a minha aula sempre falando um pouquinho do plano de aula, tá? Então, puxando alguns assuntos, para quem já foi meu aluno sabe, eu gosto de falar um pouquinho de avaliação, enfim. Então, o plano de aula vai trazer todos os conteúdos que vamos ter aí, as datas de cada conteúdo, quais serão as nossas datas importantes, enfim. Ele vai ficar disponível no sistema, tá? De acordo com os dias de aula que vocês vão ter da matéria. Então, de gestão e normalização aí, de acordo com o dia da semana que você tem, ele tá lá descrevendo quais são os conteúdos que devem ser abordados, além da relação de provas, trabalhos, enfim, tá? Essa questão de videoaulas, então, como eu falei no início da nossa aula aqui, foi uma medida adotada, uma alternativa que a escola adotou para que vocês não percam conteúdo, não saiam prejudicados, tá? É importante até que você linkar aí com os horários de aula. É importante que vocês mantenham uma rotina de estudo, como se fosse presencial. Então, se sua aula é de manhã, assistam seus vídeos de manhã, assista a sua aula de manhã. Se sua aula for no período da noite, assista a sua aula no período da noite. Mantenha essa rotina de estudo, tá? Para que você consiga fazer de forma disciplinada. A videoaula, a aula online, precisa de muita disciplina, muita determinação do aluno. Então, é importante que você sente no horário da sua aula, no momento que você está tranquilo, e faça, assista suas aulas, seus videoaulas, de acordo com os dias da semana que você teria aquela aula, para manter uma rotina e vocês não ficarem muito perdidos aí, ou de repente acumular trabalhos, enfim, tá bom? As avaliações, então, mantém, né, a questão de 3 avaliações, teremos 3 avaliações. A ideia é que vocês, as avaliações já tenham voltado à rotina normal de aula presencial quando formos aplicar a avaliação, mas é importante que vocês saibam que, caso aconteça algo e o Ministério da Saúde determine que a quarentena seja prolongada, é importante que vocês saibam que nós temos toda a capacidade de fazer avaliações pelo nosso sistema, tá? Mas os alunos serão comunicados quando serão as avaliações, de que forma serão as avaliações, o professor responsável pela disciplina, então, no caso de gestão e normalização deste módulo, eu, professora Tainã ou a Cíntia, nós entraremos em contato para falar para vocês sobre as questões de avaliação,
tá? Temos 3 avaliações, então a V1, a V2 e a V3, e a nota final, ela é baseada na soma dessas 3 avaliações e dividido por 3, tá? O aluno tem que ter 5, ter nota 5 ou mais para ser aprovado, e a recuperação é conforme o calendário escolar, tá bom? Inclusive eu trouxe o calendário aqui para vocês, do ano todo, tá? Mas nossas aulas começam então aqui hoje, no dia 13 de abril, e aí elas vão, hoje, para quem está tendo aula de segunda, é claro, para quem está tendo aula nos outros dias da semana, será nessa primeira semana aqui do dia 13 de abril, tá bom? E aí o nosso calendário segue aqui o mês de abril, o mês de maio e a última aula aqui prevista para o dia 12 de junho, tá bom? E na próxima semana, semana de provas e recuperação. Eu normalmente coloco esse material de slides aqui no portal, então vocês vão ter acesso a esse material, podem ficar tranquilos. Para os alunos da Cíntia, a Cíntia também tem esse material, então ela encaminha, ela coloca no portal, vocês têm acesso aí a esse conteúdo, caso tenha alguma dúvida. Aqui no nosso calendário, inclusive, tem as legendas, então vocês podem verificar os dias de feriado, os dias que não terão aulas, tá? De acordo aqui com o calendário, além da semana de prova e da semana de recuperação. É importante também destacar que essa semana de prova, nós estamos falando da V3, tá? A V2 e a V1, elas acontecerão aí dentro desse período de 13 de abril até 12 de junho. Nesse período elas acontecerá a V1 e a V2. A V3 especificamente, ela fica para essa última semana aqui de aula, lá em junho, semana do dia 15, tá? E a próxima semana, semana do dia 22, é a semana de recuperação para os alunos que não atingiram nota 5 ou superior, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida em questão da aula em si, da aula online, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma reclamação, fiquem à vontade para entrar em contato com o professor, tá bom? Com o professor orientador de vocês, e que no caso é eu e a Cíntia, de acordo com a disciplina, tá? Fiquem à vontade para tirar essas dúvidas, porque é importante que nós tenhamos esse feedback dos alunos, para ver se os alunos estão conseguindo entender, se está tudo certo, enfim. A ideia é que eu fique com vocês aí na primeira e na segunda semana. Então, assim que nós terminarmos nossa aula hoje, terá uma atividade proposta, e aí vocês fiquem à vontade para falar alguma coisa, se sentiu dificuldade, se sentiu dúvida, anotem as perguntas que vocês possam ter aí, no decorrer da nossa aula, para que na próxima aula eu venha conversar com vocês sobre isso, tirar dúvidas, enfim, tá bom? É importante ter esse retorno aí dos alunos, certo? Então vamos começar a nossa primeira aula de gestão e normalização. Eu sempre gosto de começar a aula perguntando: o que são organizações? O que é administração? E quando o homem começou a utilizar a administração nas suas organizações, tá? Respondam no caderno essas perguntas, eu acho bem legal. Vou até deixar um tempinho a mais aqui para vocês copiarem. Por que que eu gosto de perguntar isso? Não necessariamente vocês precisam me responder com precisão e corretamente essas questões neste momento. Mas no decorrer do nosso curso aqui de gestão e normalização, é importante que vocês consigam identificar o quanto que essa resposta vai melhorar, tá? O quanto que vocês vão entender o que são organizações e o que é administração, tá bom? Então, respondam no caderno de vocês o que vocês pensam sobre organização, o que vocês imaginam ser, o que vocês imaginam ser a administração. Respondam no caderno de vocês, para que ao decorrer do curso vocês retornem a essa resposta e falem, poxa, eu imaginava que organização era isso, não é bem isso, eu imaginava que a administração era dessa maneira e não é bem isso, ou realmente eu estava correto, tá? Eu gosto de sempre começar com essas questões aqui, para que vocês possam verificar a evolução do conhecimento de vocês aí nessa disciplina, tá bom? Então anotem aí, nem que for uma palavra, o que que vem na sua cabeça quando você imagina
organizações. O que vem na sua cabeça quando você imagina administração, tá? Na próxima aula a gente já entra um pouco nas definições de organização e administração, mas eu acho muito bacana vocês colocarem logo de cara no caderno de vocês o que é organização e o que é administração, para depois a gente acompanhar essa evolução, tá bom? Bom, e a terceira pergunta aí, quando será que o homem começou a utilizar a administração nas suas organizações? Será que é uma coisa recente? Será que é uma coisa pré-histórica? Será que é uma coisa contemporânea? Vamos ver como que foi essa evolução do homem aí com a administração, tá? Vocês conhecem essas imagens? Já viram algo do tipo? Essas são pinturas rupestres, tá? E nas pinturas rupestres, se a gente parar para observar, a gente vai ver que tem ah, algumas. Dá para destacar alguns pontos de administração, alguns pontos de organização, tá? Os homens utilizavam as pinturas rupestres para fazer contagem dos seus bens ou para definir, de repente, quem era o chefe da tribo, daquela organização, daquele grupo de pessoas, tá? Como que eram divididas as tarefas. Não tem nada documentado, né? Nós não temos documentos daquela época que comprovam que eles tinham um método de organização, de administração, mas a pintura rupestre ela vai trazer aí para nossa consciência aí, ou de repente para as próprias questões de administração, ela vai trazer alguns pontos que vale a pena ser destacado. Por exemplo, ele pintava ali os seus bois, suas vacas, de uma maneira, num canto, os homens estavam em outra, tinha pessoas cozinhando, tinha pessoas caçando. Então dá a entender que as tarefas eram divididas, que tinha uma organização ali do meio onde ele estava inserido, né? Por exemplo, se ele tivesse num grupo, então tinha uma parte onde ficava os seus animais, outra parte onde que eles cozinhavam, enfim, eram organizadas as questões ali do meio ambiente onde eles viviam. Sem contar que em algumas pinturas tem pessoas que parece que estão com uma vestimenta diferente. Se a gente olhar aqui um pouquinho para essa pintura aqui, parece que ele tem algo na cabeça, então a gente não sabe se aquela pessoa era de repente o chefe daquela organização, enfim. Mas é importante pensar que essa questão de organização, apesar de não ser documentado, da gente não ter nada escrito sobre isso, dá para entender que desde a pré-história o homem já buscou alguma forma de se organizar para que o seu trabalho possa ser executado da melhor maneira e o seu meio ali de vivência, a sua sociedade ali que eles consigam viver de uma forma boa para eles, de uma forma organizada, enfim, de algo que seja confortável para todo mundo, com as tarefas bem definidas, com as posições bem definidas, organização bem definida, tá? Não tô de Volto a falar, né? Não é nada comprovado, mas se a gente parar para observar, nós conseguimos ver muitos traços de organização nessas pinturas, tá bom? E aí, com a evolução do homem, né, ao longo do tempo, a gente pode observar outros pontos aí que vêm a trazer traços de administração, tá bom? Aqui, por exemplo, na antiguidade, né? Então, os sumérios, os persas, babilônios, os gregos, romanos, enfim, muitas sociedades construíram, tiveram aí sua arquitetura bem construída, bem definida, né? E algumas pinturas, algumas obras que trazem lembranças de organização, tá? Se a gente pensar, por exemplo, nas pirâmides lá do Egito ou lá em Roma, né? Se a gente vê essas arquiteturas, sem uma organização não seria possível o homem construir algo tão grandioso, né? Tão grandioso e que tem aí até hoje nos nossos tempos, né? Então, tem muito indício de que tinha sim uma estrutura ali, uma estrutura administrativa, tinha alguém que cuidava daquilo ali e eles estavam organizados para fazer a construção
dessas obras, né, arquitetônicas, tá? Fora isso, também nós temos as pinturas, né? Então, por exemplo, essa pintura aqui do meio, ela vai trazer homens enfileirados, né? Pelo jeito são soldados, né? Tá bem destacado que são soldados. Tem aqui embaixo as moças que estão servindo ali o seu faraó. Então já traz a ideia de que tinha um chefe, que tinha uma organização, que tinha uma hierarquia, tá? Isso é com a evolução do homem ali que foi sendo desenvolvido, que foram sendo trazidos alguns traços aí de administração para que a gente consiga identificar aqui, desde lá da pré-história até a antiguidade e até os dias atuais, o homem vem mostrando que ele vive numa sociedade organizada e administrada. Porque senão, talvez poderia ser uma bagunça e a gente não teria nada do que a gente tem hoje, tá bom? Falando um pouquinho aí da administração e da filosofia, né? Então, Platão, vocês já devem ter ouvido falar de Platão, né? Ele foi um filósofo grego que propôs uma reestruturação da administração na sua obra A República, tá? Então, ali na obra A República, ele instituiu alguns pontos ali para que tivesse uma administração pública grega de forma coerente e de forma organizada, tá certo? Depois de Platão, tem Aristóteles, vocês também já devem ter ouvido, que foi outro filósofo grego que questionou essa questão do Estado, da organização do Estado na sua obra política, tá? E aí, na sua obra política, esse questionamento ele levantou três formas de administração, que é a monarquia, a aristocracia e a democracia. É importante que vocês verifiquem que esses filósofos, e se a gente voltar lá desde a época da pré-histórica, eles tinham a sua administração com a realidade com a qual eles estavam vivendo, tá? Então, lá na pré-história, a forma de administração deles era a organização dos seus animais, enfim, e das suas atividades. E aí depois veio a questão lá romana e grega, e a gente viu ali uma imagem que as moças estavam servindo faraós, então ela trouxe ali uma realidade daquele momento, daquela época, tá? E aí depois veio Platão e Aristóteles, de acordo com a realidade deles, questionando aí, fazendo levantamentos sobre a administração daquela época na realidade que eles viviam, tá bom? René Descartes, então, foi outro filósofo importante ali nas teorias de administração, tá? Ele era um filósofo francês, e na sua obra O Discurso, ele desenvolveu o chamado método cartesiano, tá? E os quatro princípios ali básicos que influenciou a administração e que influencia até hoje, né, nesse método cartesiano, é o princípio da dúvida, da análise, da síntese e da verificação. Então, ali na Idade Média, o René Descartes ele já trouxe alguns princípios de administração de acordo também com a realidade que ele estava vivendo, tá bom? Karl Marx e Friedrich Engels também foram dois filósofos alemães, tá? Que, de acordo com a sua sociedade ali, eles afirmaram que o resultado da denominação econômica do homem se encontrava no poder político do Estado. Desculpa, pessoal. Então, eles diziam ali, eles sugeriam que essa administração deveria vir da classe dominadora, deveria ser uma administração autoritária, tá? Então, essa questão aí da filosofia com a administração, elas são de acordo com a realidade que os pensadores, que os filósofos viviam naquele momento, tá bom? Bom, pessoal, o que vai ficar de atividade para vocês aí? Vocês vão ter que escrever com as suas palavras aí um pouquinho sobre o filme Tempos Modernos, a percepção que vocês tiveram, tá? O filme Tempos Modernos, ele vai fazer uma crítica à administração e à organização do período de Revolução Industrial, tá? Então, eu vou pedir para vocês escreverem com as suas palavras quais são as críticas que ele faz nesse filme. É importante que vocês entendam que esse filme, ele foi
ele foi feito no período aí pós-revolução industrial, onde as pessoas saíram do campo, tá, para vir para a cidade trabalhar nas indústrias. E é importante também que vocês percebam que o filme, ele vai ter, apesar do Charlie Chaplin ter a capacidade de fazer um filme falado, e nesse filme tem alguns momentos que são falados, quem tem fala ali, quem tem voz no filme são os gerentes, né, o dono da empresa ali, e as máquinas. A gente escuta muito barulho de máquina nesse filme, tá? Porque ele já começa o filme com uma crítica. Então eu quero que vocês assistam esse filme. Essa é a atividade proposta para nossa primeira aula, tá? Que vocês assistam esse filme e escrevam com as suas palavras aí quais são as críticas que foram feitas nesse filme, o que, que você viu ali o que, que você percebeu de administração, tem uma boa administração, não tem uma boa administração, isso, aquilo, enfim, escrevam com as suas palavras, tá? Essa atividade vocês deverão carregar no portal do aluno, lá no sistema. Então, se forem meus alunos, vocês vão enviar para mim lá no portal do aluno. Se forem alunos da Cíntia, a Cíntia que vai receber, tá? Essa crítica aí, essa resenha sobre o filme Tempos Modernos. Sobre o filme Tempos Modernos, onde vocês vão me encontrar? No próprio YouTube, se vocês colocarem filmes Tempos Modernos, vai aparecer esse Tempos Modernos editado. Ele é uma versão reduzida, tá? Bem resumida do filme, porque o filme completo ele tem 1h30, então aí vai de vocês se vocês querem fazer do filme completo ou se vocês querem fazer desse filme editado, tá? Então ali ele vai trazer uma versão bem reduzida para não ficar muito cansativo para vocês. E aí a atividade, né, nós gostaríamos que vocês assistissem seja o filme completo ou pode ser essa versão reduzida, e fizessem essa atividade de avaliação do filme, tá? Avaliassem aí quais são as críticas que foram levantadas nesse filme. Deve ser carregado ainda essa semana, tá bom? Ou até a próxima aula no sistema, essa atividade. Na próxima aula, a gente tem outra atividade, então essa atividade aqui fica para uma semana até a próxima aula, tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas, alguma coisa, podem mandar para as professoras, pode mandar no meu e-mail também. Eu vou voltar aqui, ó, os slides. O meu e-mail é o prof.tainafragoso@gmail.com. Vocês podem contatar a gente pelo e-mail, pelo WhatsApp. Enfim, tirem suas dúvidas. Se tiver algo para falar também, pode contatar a gente por ali, tá? Essa é a nossa aula de hoje, então, a nossa aula 1. Espero que vocês tenham gostado. E aí, na próxima aula, a gente volta falando aí do filme Tempos Modernos, da resenha de vocês. Não deixem de fazer, tá? Façam, porque vai contar como uma atividade aí de aula e é importante para a gente saber quem são os alunos que realmente entraram e participaram das aulas online, tá bom? E até a próxima, pessoal. Muito obrigada.